A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Marcos. Estou aqui trazendo uma mensagem da palavra do Senhor Deus dos Exércitos para a nossa reflexão. E a mensagem hoje ela está no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, versículo de número 25. Assim está escrito. Vamos ler. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amém? Essa mensagem, ela está falando do sacerdócio de Jesus Cristo, o qual o Pai jurou que ele seria sacerdote para sempre. E o que essa mensagem, nesse versículo de número 25, vem enfatizando é a capacidade de Jesus salvar a qualquer pessoa que por meio dele se achega a Deus. Muito interessante. Quando nós falamos de um Salvador, de uma necessidade de salvação, de um socorro imediato, aí vem a palavra de Deus dizendo que nós temos um Salvador. E esse Salvador é Jesus, o Filho de Deus. O amor imensurável de Deus por nós fez com que Deus providenciasse esse Salvador para a nossa salvação. Enquanto nós, querido ouvinte, querido amigo, querido irmão em Cristo, muitas vezes temos dúvidas de quem nós somos. Nós somos os filhos de Deus. Mas por que eu falo dessa forma? O que eu estou querendo dizer é que um pai nunca abandona um filho, ao menos se tratando da pessoa de Deus. O amor de Deus por nós é imensurável. E quando a palavra de Deus diz isto aqui, irmãos, vou ler de novo aqui na palavra de Deus, tá? Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se achega a Deus. Porque por ele, Jesus é o único caminho estabelecido por Deus para que nós venhamos chegar até Deus. E quando nós nos achegamos a Deus, no nome de Jesus, a Bíblia diz que qualquer coisa que necessitamos, Jesus Cristo é capaz de nos salvar. Jesus Cristo é capaz de trazer suprimento. Amados, um pai, ele zela do seu filho. Um pai, ele abençoa o seu filho. Ele derrama da sua presença. Ele derrama da sua bênção. O amor dedicado de Deus por nós levou ele a entregar o seu único filho, que é Jesus, o seu filho, na cruz. Você já parou para analisar o quanto esse amor é grande? Você sabe quando uma pessoa gera convicção, certeza absoluta dentro de si de que ele é amado por Deus? Alguém que ama, eu pergunto para vocês, alguém que ama deixa de proteger? Alguém que ama deixa de zelar? Alguém que ama nega alguma coisa para aquele que ele ama? Se você amar uma pessoa, antes você não vai fazer de tudo para poder agradar aquela pessoa? Assim é Deus, irmãos. Ele nos amou de tal maneira que para se aproximar do homem e o homem se aproximar de Deus, Deus entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz. E a palavra diz bem claro, aqui no versículo 25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus. Então, o motivo de Deus permitir que Jesus Cristo morresse naquela cruz
sendo seu filho, é este. É para que nós venhamos nos achegar a Deus, para que nós recebamos salvação. Isso não é somente, irmãos, salvação de morar no reino do céu com Deus, de termos a opção de um dia recebermos no céu, nas mãos do próprio Senhor Jesus Cristo, colocando sobre a nossa cabeça a coroa da vida. Isso é uma promessa. E que aquele que vencer, a palavra de Deus diz, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então imagina você receber das mãos de Jesus Cristo, ele que derramou o seu sangue na cruz para poder nos salvar. Você imagina ele colocando uma coroa de ouro puro na sua cabeça. É uma recompensa pela sua perseverança na fé. Só, irmãos, que a fé, ela é sinônimo de confiar. Ela é sinônimo de confiança, de acreditar. E quando eu falo isso, quem é que ama e que a outra pessoa tem certeza que é amada por aquela pessoa, a pessoa não acredita nela? Já viu uma pessoa que ama cegamente mentir para outra? Ou antes ela procura de todas as formas agradar a outra? Então Deus é assim, irmãos. Ele ama e quer ser amado. Ele quer que busque Ele. E a maneira que a palavra de Deus estabeleceu, irmãos, é através de Jesus Cristo. E nós temos que nos achegar a Deus através de Jesus. Está estabelecido na palavra de Deus que Ele pode salvar totalmente aqueles que se achegam até Deus através de Jesus. Ele é poderoso para isso. Quando a palavra diz isso, ainda destaca assim, vivendo sempre para interceder por eles. O que isso quer dizer? Vivendo sempre, irmãos, quer dizer eternamente, em toda a eternidade, em todo o tempo. Mas por que você fala assim, pastor? O único, irmãos, que nós sabemos e podemos ter convicção que morreu e ressuscitou e venceu a morte e está vivo é Jesus Cristo. A palavra de Deus nos dá essa garantia. Então nós temos que olhar para Jesus. Eu pergunto para você, quem é que já morreu e ressuscitou pelo seu próprio poder e autoridade e pode afirmar, como Jesus pode, que ele estará vivo por toda a eternidade? Detalhe da situação: o corpo dele, de carne e de osso, foi restaurado, foi curado. E Deus, o Deus vivo, o Pai de Jesus, através do poder do Espírito Santo, tornou a trazer Jesus Cristo, o pastor das ovelhas, dos mortos, tornou a trazer dos mortos. Mas Jesus está lá em João, no capítulo 10, ele fala assim, olha, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. E as minhas ovelhas, quando ouvem a minha voz, elas vêm e me seguem. Eu te pergunto, você é uma das ovelhas de Jesus? Você tem ouvido a voz de Jesus? Você tem de fato se achegado a Jesus, entregado a sua vida nas mãos de Jesus? É uma atitude de fé, é um desafio da fé. Você é o tipo da pessoa que olha e senta na sua cama e pede para Jesus Cristo sentar do seu lado e conta os seus problemas para Jesus e conta as suas necessidades para Jesus e entrega essas necessidades nas mãos de Jesus? Você tem esse diálogo com Jesus? Amados, Ele é poderoso, a palavra de Deus está afirmando que Ele é poderoso para nos salvar em qualquer necessidade. Isso quer dizer em qualquer área da nossa vida.
Aqueles que se achegam a Deus através de Jesus, ele é poderoso para nos atender em qualquer área, na área financeira, na saúde, no desemprego, na área sentimental, na área espiritual. Eu não sei a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: Jesus Cristo é poderoso. Ele é o único caminho para nós nos achegarmos a Deus. Ele disse: eu sou o caminho. Aqui no livro de Timóteo, amados, capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó. Vamos ler. Em nome de Jesus, vamos ler. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quando a Bíblia fala e há só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, está dizendo Jesus Cristo, é o único caminho, é o único mediador entre Deus e os homens. Quando você ora, você convida Jesus Cristo para ser o mediador, quer dizer, Jesus Cristo entra em cena como esse único mediador, naquela oração. Você diz para ele: olha, Jesus, fica entre o Pai e eu, para o Senhor interceder, advogar em meu favor nessa questão, nessa necessidade. Intercede como único mediador diante do Pai por mim, para que eu receba essa vitória. Então, irmãos, isso é um ato de grande fé, é um ato perfeitamente bíblico, é um ato perfeitamente aceito por Deus, pela palavra de Deus, e é também, irmãos, aceitável, aprovado por Deus, porque Jesus já foi constituído. Ele não vai ser constituído, ele é o único mediador entre Deus e os homens, por isso ele pode interceder. Ele pode interceder para você receber sua casa própria. Ele pode interceder para você receber uma cura milagrosa. Ele pode interceder para Deus abrir uma porta de emprego. Ele pode interceder para você ir morar no céu. E ele pode interceder nas diversas dificuldades que nós, seres humanos, somos provados diariamente. E é isto que eu quero, irmãos, propor para vocês. Vamos, nessa noite, convidar o Senhor Jesus Cristo, que pode perfeitamente nos salvar, mudar a nossa história. A Bíblia fala que ele é poderoso para salvar todo aquele que se aproxima de Deus através de Jesus. E que Jesus Cristo vive para sempre para interceder por nós. Ele é o único mediador. E ele intercede. Vamos falar com Deus? Vamos aproveitar essa palavra e fazer uma oração a Deus. Como Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Vamos orar. Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que o Senhor foi constituído o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus, o homem. E nesse momento, Senhor Jesus Cristo, essa pessoa que está ouvindo esta mensagem, na sua necessidade, na realidade da vida dela e da minha vida, eu estou te convidando, Senhor Jesus, em seu nome, para que o Senhor se coloque entre mim e Deus, e entre essa pessoa e Deus. E o Senhor entre neste momento nas nossas vidas, como único mediador entre Deus e esta pessoa, que seja eu ou outra pessoa. Nós estamos te pedindo, Senhor Jesus, que o Senhor venha interceder, para que as nossas necessidades, seja na área de saúde, seja na área econômica, espiritual, sentimental, qualquer situação que seja, por mais difícil que seja, nós estamos te pedindo, restaura, intercede para Deus restaurar, intercede para que o seu Pai, que é poderoso através de ti, Senhor Jesus, para suprir qualquer necessidade que tenhamos,
em qualquer área da nossa vida, para que este quadro, para que esta realidade venha mudar. Nesse momento, eu te peço, Senhor Jesus, intercede como único mediador entre Deus e os homens, entre essa pessoa que está desempregada, que precisa de uma porta de emprego, se coloque entre essa pessoa e Deus. Em nome de Jesus, interceda agora, Senhor Jesus, para que esta porta de emprego seja aberta e esta pessoa venha ter um lucro mensal satisfatório para suprir toda e qualquer necessidade dela, da família dela, suprindo tudo que o coração dela deseja, entrando também, Senhor Jesus, na vida sentimental, nessa pessoa que se sente sozinha, deprimida, angustiada, desamparada, que não tem ninguém que verdadeiramente a ame. Interceda, Senhor Jesus, como único mediador entre Deus e os homens. Pede para o seu Pai, para levantar um verdadeiro amor na vida dessa pessoa, uma pessoa que a ame como ela é e que ela venha amar essa pessoa como essa pessoa é. Porque o Senhor é um Deus que estabeleceu sim a primeira instituição lá no Jardim de Éden, quando o Senhor fez Eva para Adão. O Senhor estabeleceu a primeira instituição, que é a família. E eu estou te pedindo que o Senhor compareça diante de Deus Pai, como único mediador entre Deus e os homens, e interceda pela vida sentimental dessa pessoa, para que essa vida venha ter alegria na vida sentimental, venha realizar o desejo de ter um casamento abençoado, uma família abençoada, uma vida abundante, porque a tua palavra diz que Deus é poderoso para salvar totalmente aqueles que se aproximam de Deus através de Jesus, através do nome de Jesus. E eu estou te pedindo que em nome de Jesus Cristo, seu Filho, o Senhor venha suprir as necessidades, seja da minha vida, ou seja da vida de qualquer pessoa que estiver ouvindo, em todas as áreas, para que elas recebam abundantemente da sua presença, da sua força, da manifestação da sua glória e de tudo o que ela necessitar. Hoje estou eu te pedindo, Senhor Deus, em nome de Jesus, supra esta necessidade, para que seu nome seja glorificado na terra. Amém. Eu agradeço a cada um dos irmãos, que esta oração venha entrar no seu coração, que você venha fazer essa oração aí na sua casa, e você venha crer de fato no milagre de Deus. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para vocês. Amém.